difícil, é difícil. Mas entrando agora em outro assunto, eu fiquei sabendo que você vem para você é pré-candidata a presidente da OAB. Mas é de Niterói. De Niterói. Pelo amor de Deus. um dia, vem para Nacional, será? Não. Mas não. você vem para a subseção de Niterói. Me explica como é que vai ser isso. É um desafio na sua carreira, hein? Muito. É muito desafio, porque é aquilo também, né? A gente... Quer fazer a diferença. Eu acho que tem um trabalho, né, dentro da AFAT, que hoje a AFAT tem um reconhecimento nacional, até pela atuação dentro da ABRAT, da participação dos eventos. Para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro, porque aí eu não estou sozinha, né? Sim. O Rio de Janeiro, nos eventos, há 2 CONATs, que primeiro foi em São Paulo, que quando retornou, né, da pandemia em 2022, e ano passado, em Porto Seguro, nós fomos a maior delegação. Olha. As 2 vezes nós ganhamos como maior delegação participando do Congresso. Ou seja, mais advogados associados, mais pessoas querendo entrar pela causa. Sim, exatamente, para se atualizar, para buscar. Então, estar à frente e tentar formar um grupo, hoje uma chapa, para lutar pela advocacia agora mais ampla, né? Sim. Porque aí eu saio do campo estritamente da advocacia trabalhista, né? Porque a AFAT representa esse nicho, para brigar, ou seja, para lutar por todo um outro nicho, parte civil, criminal, o que não funciona. O TJ hoje não funciona direito, tá? As pessoas que me perdoem aí, quem acha que está muito bom, mas não está. Niterói teve a 10ª vara civil que foi extinta. Então, ou seja, em vez de criar uma nova vara, se extinguiu uma vara e aquele acervo vai ser distribuído. Então, a gente não tem servidor, a gente não tem juiz, e aí vai sobrecarregar ainda mais as outras varas. Que já não estavam funcionando completamente bem. Exatamente. Tem meses para você receber um mandado de pagamento, meses para você ter um despacho no processo. Isso prejudica o profissional. Sim, e o jurisdicionado não é atendido. Sim. Então, ou seja, isso acaba restringindo o acesso à justiça. Então, além da gente já estar dentro da área trabalhista, Sim. com algumas dificuldades, mas melhorou. Sim. Melhorou. Hoje o acesso à justiça, a gente vem brigando isso, então o reclamante já tem o que era radical na reforma, né, de pagar quando perdesse o processo, alguma coisa, já modificou, porque se você consegue provar ali que você não tem condições, então fica suspenso e tal, você não... Entendeu? Então, já viabiliza você hoje procurar os seus direitos. Agora, na justiça comum, aí você não tem condições. E aí você precisa de advogado. Exatamente. Aí você não tem condições. Ao mesmo tempo, dentro do teu universo, você tem um imóvel, você tem um carro, você tem um mínimo de bem normal, comum. E aí você, por ter esse mínimo, você não é atendido pela Defensoria Pública. Aí você contrata um advogado. Aí vem as custas, que nós somos hoje uma das custas mais caras do país. Aí você tem essas custas. A partir daí, você entra na justiça. Quando vem para você pagar, ou você pede a gratuidade, porque você não tem condição, porque você precisa discutir aquele direito, pleitear uma indenização, seja lá como for, e aí você tem a gratuidade negada. E aí você quer desistir da ação. Porque você não tem condições de pagar as custas processuais. E a taxa judiciária, que é 2% sobre o valor da causa. Aí você simplesmente, que estava se sentindo injustiçado, continua se sentindo porque não consegue... E vai ficar com a dívida. E vai ficar com a dívida. Porque, não, a dívida, porque assim, você desiste da ação, mas é condenado em pagar as custas a si mesmo. Porque a ação, em tese, já começou. Exatamente. Olha a loucura. Isso inviabiliza as pessoas procurarem a justiça para resolver seus conflitos, entendeu? Então, a partir daí, e eu não vi nada acontecer em Niterói a respeito disso.
A respeito das custas é nível Estado. Tudo bem, é o tribunal como um todo. Mas, e com relação à 10ª vara que foi extinta? O que foi feito? Mas você tem uma característica muito marcante. Diferente de algumas pessoas que ficam na internet reclamando sobre como a vida tá ruim, como as coisas estão difíceis, você reclama, mas você vai atrás para tentar fazer diferente. Sim, Ainda que você não consiga, você tenta. Ué, senão como é que a gente vai sobreviver? Como é que você vai trabalhar? Porque, assim, isso faz parte de uma engrenagem. Manuel, se não está bom para você, não vai poder estar bom para mim. Entendeu? Então, assim, lógico que talvez o teu patamar seja um, o meu seja outro. Mas a coisa tem que fluir, é uma engrenagem. Mas você entende também que se 100 Cristinas resolvessem fazer o que você faz, já tinha melhorado? Se não só uma tivesse... se não só uma fosse querer fazer alguma coisa a respeito, ajuda. Mas se 100 fossem, eu acredito que dava certo. Olha, não precisam ser 100 Cristinas, não, mas tem muita gente, Sim. tá? Tem muita gente que se une Sim. nesse mesmo pensamento que eu, entendeu? De querer fazer algo para mudar. Sim. Que talvez você não colha os melhores frutos, mas o futuro da advocacia vai colher. Vai despertar, entendeu? Porque vocês fazem parte de uma geração que não tiveram que lutar por algumas coisas. Concordo. Porque já estava acontecendo. Porque os nossos pais já tinham lutado pra gente. Exatamente. Eu sou, né? Sim. Provavelmente eu bato a idade com sua mãe e seu pai. E aí eu fui para Direta Já, eu fui para as manifestações, eu fui... Então, eu era jovem, eu era adolescente na Direta Já, e depois a coisa vai fluindo. Anistia, então, eu era adolescente mesmo, né? Eu era do Colégio Pedro II. Então... Mas isso tudo é uma crescente. Então, tinha alguns objetivos, né? Algumas coisas que eram de ponta. Depois, a coisa meio que fluiu, né? Vocês já não tiveram que brigar por isso. Vocês não tiveram isso deixa a gente um pouco estagnado também. Sem essa veia política. A gente teve essa oportunidade logo depois das manifestações lá dos 30 centavos, né? Dos 20 centavos do metrô. A gente teve esse movimento, mas depois ele também deu uma baixada. Mas nada comparado, obviamente, às diretas. Nem se compara. Eu acho que foi meio que uma tentativa de réplica daqueles movimentos. Depois a gente fez algumas manifestações, eu cheguei aí... Mas não nada essa daquele tamanho. Mas nada daquele dos 20 tamanho. centavos, não. Mas depois eu fui a umas manifestações até aqui no centro do Rio, na época, com relação à parte de saúde. Eu até me uni muito com o pessoal da UF. Entendi. Né? Que eu cheguei lá e encontrei várias amigas que são professores, professoras e outros professores da UF, enfim, alunos e tal. E a gente meio que formou um grupo comum ali e tinha o pessoal do Simpro, que eram os outros professores do sindicato. E aí vai crescendo, né? O movimento cresce. Mas, mesmo assim, existem hoje situações muito intensas, porque é muito veloz. Essas mudanças, cada dia chega uma... Nós temos um grupo dentro da Abrat que é de... Não só na Abrat, na FAT também tem, no MAT, em todos tem, mas a gente pega lá na Abrat e leva para as associações, né? Que fala sobre os projetos de leis que vão entrar em pautas para serem votados. Então, e com isso, são coisas muito sérias. Na pandemia, só para ter uma ideia, nós tivemos passou pela Câmara de Deputados Federais uma medida provisória e tinha que ser votada no Senado. Mas era uma coisa assim absurda que rasgava de vez... A Constituição. Não, a CLT. A CLT. A Constituição já foi rasgada, enfim, deixa quieto. Mas a CLT como um todo ia acabar em plena pandemia. Aí o que ficou combinado dentro das associações? Vamos mandar a nota técnica para os senadores dos seus estados. Então, eu tinha que contactar os 3 senadores do meu estado. Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, eu entrei em contato, mandei e-mail, eu só tive retorno de um. Tá? E, em contrapartida, no Espírito Santo, os 3 votaram
a favor, né? Atenderam o pedido. Infelizmente, alguns políticos só veem valor quando as eleições estão chegando. Pois é. E aí nós tivemos, mesmo discursos, no dia da votação, eu fiquei doente depois, né? Porque eu fiquei tão envolvida para aquilo não ser aprovado, Sim. porque ia realmente destruir famílias e famílias aí, em estado que já estava difícil, imagina. Aí eu sei que nós conseguimos, não passou essa medida provisória. É a importância de vitória. você... É a importância de você... Depois minha imunidade baixou, entrei numa gripe, mas assim, conseguimos. E se uniu a direita, não é porque é direita e esquerda, você pode ser eleito por qualquer pessoa, mas quando você está lá, você tem que brigar, você tem que discutir, você tem que votar pelo que é o bem do povo. Não é melhor pro povo. Exatamente. E não só das pessoas que te elegeram. Não é na tua lei, né, entendeu? Não é na tua visão. Aquilo é conjunto. Não depende se você é de direita ou de esquerda. Né? Mas se vai prejudicar, você não pode aprovar. Sim. Entendeu? Com certeza. E aí a gente conseguiu essa vitória. Então, para você ter uma noção do trabalho que é ficar nessa luta, né? Mas a gente segue em frente. Mas, peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.